Bom, boa noite. É um prazer receber todos vocês aqui no Facebook, na página da Unimed Porto Alegre, e hoje com um tema muito especial que foi estruturado por toda a nossa equipe da Unimed Porto Alegre para poder levar um tema extremamente importante para as pessoas, para a nossa sociedade. No dia 31 de maio, último dia 31 de maio, ocorreu o dia em que se celebra o Dia Mundial Sem Tabaco. Este dia ele foi criado em 1987 pela OMS, Organização Mundial da Saúde, com o objetivo de alertar sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo. Para que a gente consiga conversar um pouco sobre este tema e, obviamente, sobre o contexto da Covid no tabagismo, junto ao tabaco, nós convidamos duas médicas cooperadas da Unimed Porto Alegre, a doutora Silvia e a doutora Irma, para que, durante esta 1 hora de conversa, possamos discorrer sobre o tema, fazer esclarecimentos sobre o assunto junto aos nossos clientes e à sociedade de uma forma geral, extremamente importante, especialmente pelo aspecto da prevenção e do cuidado que a Unimed Porto Alegre tem preconizado ao longo da sua história. Como eu disse, nós temos as presenças da doutora Silvia e da doutora Irma. A doutora Irma possui graduação em Medicina pela Universidade Federal de Pelotas, mestrado em Clínica Médica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é doutora em Clínica Médica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atuando principalmente nos seguintes temas: alcoolismo, tabagismo, drogas de abuso, tratamento, drogas de abuso, prevenção, dependência química e identificação de alcoolistas. A doutora Irma tem pós-graduação em psicoterapia, de orientação analítica, faz parte do grupo de tabagismo do Viver Bem Sem Cigarro da Unimed Porto Alegre desde 2012. Nossa segunda convidada, a doutora Silvia Kretz, médica, especialista em clínica médica, com atuação em medicina hospitalar e ambulatorial, médica do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e assessora médica do programa Viver Bem da Unimed Porto Alegre. Doutora Irma, doutora Silvia, é um prazer recebê-las para esse bate-papo com os nossos clientes, com a sociedade de uma forma geral, ou seja, um importante esclarecimento. Então, queria dar uma boa noite para ambas. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de começar dizendo que este evento da Organização Mundial de Saúde, que tu lembrasse que começou em 1987, em cada ano tem um tema, né? E a Organização Mundial de Saúde divulga esse tema com antecedência para que todos os países possam trabalhar, fazer ações em cima daquele título, vamos dizer assim. Este ano estava previsto que a Organização Mundial de Saúde ia fazer o evento em cima de se trabalhar com adolescentes, porque a indústria do tabaco, ela necessita novos clientes, novos usuários, e ela investe muito nos cigarros de sabor, nos cigarros de cheiro, para que capte esta juventude. Mas, antes de ser lançado o título para a campanha desse ano,
surgiu o coronavírus, e a Organização Mundial de Saúde, então, modificou o seu plano inicial e trouxe para este ano o tabagismo ligado ao coronavírus. Então, por isso que a Unimed, então, se dispôs a trabalhar isso hoje, já que ontem foi o Dia Mundial Sem Tabaco, né? E também eu queria só complementar que o tabagismo é um tema constante em todas as ações da Unimed, especialmente ali no Viver Bem, né? Ali nós temos alguns pilares em que a gente tem toda uma programação de estímulo a hábitos de vida saudáveis, e a gente sempre fala que os nossos 3 pilares são a atividade física, a alimentação saudável e o combate ao tabagismo. Então, isso para nós, assim, é um tema muito especial, porque faz parte do nosso dia a dia orientar as pessoas acerca do tabagismo. Que bom. Ao final, nós vamos retomar esse assunto do Viver Bem, tanto a doutora Irma como a doutora Silvia, para trazer um pouco mais sobre o Viver Bem da Unimed Porto Alegre, a importância e como as pessoas podem acessá-lo, né, tanto os nossos clientes e alguns programas que oferecemos para a comunidade. Nós dividimos esta live em praticamente 3 blocos de abordagem de perguntas com as nossas palestrantes aqui, que vão participar desse debate. E o primeiro, nós vamos falar sobre tabagismo e saúde em geral. Peço aos nossos seguidores que estão acessando a rede social da Unimed Porto Alegre, do Facebook, que possam endereçar perguntas ou dúvidas que eventualmente surjam no decorrer desta live, deste bate-papo. Então, eu perguntaria para a doutora Irma e para a doutora Silvia, quais são os problemas de saúde que o cigarro pode provocar? Vamos começar pelo uso do cigarro, ou seja, o que nós podemos trazer de consequência do uso do cigarro? Bom, a gente sabe que tem cerca de 8 milhões de mortes por ano no mundo, né? 8 milhões de mortes. Por ano. Por dia, devem morrer cerca de 438 pessoas no Brasil, em função de doenças causadas pelo tabagismo. E o cigarro, ele tem muitos compostos, né? 7 mil compostos. 69 deles são cancerígenos. Então, vários cânceres aonde o cigarro vai passando, vamos dizer assim, ou as substâncias vão passando, vão atingindo o nosso corpo e podem potencialmente transformar em câncer, né? Fora isso, as doenças cardiovasculares e, sem dúvida, né, o órgão-chave, que é o pulmão, né? E é essa a preocupação maior com a história do Covid, né? Porque esse coronavírus também tem como órgão, vamos dizer assim, mais lesado o pulmão. Então, essa combinação é que nos preocupa, né? Ou seja, doutora Irma, se o grande contexto que hoje envolve uma infecção respiratória é a condição saudável deste pulmão para poder suportar um tratamento em função de uma eventual contaminação do coronavírus, obviamente que uma pessoa que tem um pulmão comprometido, ela vai ter mais dificuldade, muito mais dificuldade de conviver com a doença e até suportar o tratamento que a doença exige neste contexto. Não quer dizer que todas as pessoas que fumem vão ter doenças graves, né? Não é uma coisa alarmista, mas a gente tem que pensar que tem uma lógica nisso, né? Uma vez que a nicotina é uma substância que lesa o pulmão, que vai provocando inflamações, e que então, esse órgão fica mais suscetível a infecções. Também ele fica menos resistente, a imunidade fica mais alterada, né? Então, certamente que pessoas que fumam, e isso já foi visto, podem ter a doença mais grave, e tendo mais grave, tem mais chance de ir ao óbito, sem dúvida.
Doutora Silvia, muito A Silvia ia falar. Não, é só, como a gente está falando das doenças ocasionadas pelo cigarro, né, eu acho que já é bem consolidado na cabeça de todo mundo as questões pulmonares, né, tanto a questão do câncer de pulmão, quanto a questão da bronquite crônica, do enfisema, acho que todo mundo já tem bem isso claro, mas é bem importante a gente lembrar da importância muito grande do cigarro no desenvolvimento das doenças cardiovasculares, né, por aquele processo que a gente chama de aterosclerose, que é aquele envelhecimento das artérias, vão formando algumas plaquinhas, vai entupindo, aí se acontece no cérebro é o AVC, se acontece no coração é um infarto, se acontece nas artérias das pernas, dá aquela insuficiência arterial, a isquemia. Então, assim, o cigarro, ele está muito implicado no desenvolvimento dessas doenças cardiovasculares, né, então não é só lá no pulmão, que todo mundo já sabe, lá nas artérias ele também pode fazer a sua lesão, e nos órgãos, e provocando, como a doutora Irma bem disse, lesão nas células, que podem desenvolver, então, as neoplasias, que é o câncer, tá, que o mortes é um número impactante, é um número que a gente tem como ver, mas além da mortalidade, eu acho que o que a gente gostaria de ressaltar aqui é como essas doenças que o cigarro pode ocasionar, como elas impactam na qualidade de vida das pessoas, né? Então, essas doenças não é só, como se não bastasse, uma questão de mortalidade, é uma questão de qualidade de vida. Então, o ao tabagismo, ele se justifica para que as pessoas não tenham falta de ar, para que elas não fiquem infectadas o inverno todo, né, para que não tenham que ficar sendo submetidas a procedimentos de revascularização do miocárdio, assim por diante. Então, a questão da qualidade de vida de uma população inteira, ela fica muito afetada por causa do cigarro. Nos grupos que eu coordeno de tabagismo, eu sempre digo, e tem uma fala que é assim, o cigarro faz mal da cabeça aos pés, né? E porque a vascularização do cigarro, da pessoa que fuma, ela é deficiente, especialmente a microcirculação. Então, isso acaba ocasionando até perda de cabelo, então, por isso falo da cabeça, né? E até a parte que fala da imunidade da pessoa que fica alterada, facilita que a pessoa tenha fungos nos pés, por exemplo, né? Mas vai passando da cabeça aos pés. Catarata, que é uma coisa que a gente, provavelmente todos nós, se atingirmos a idade suficiente para ter, vamos ter, quem fuma tem mais cedo, né? Então, até nos olhos a gente tem comprometimento do cigarro. Mas na questão agora, né, que a gente está pensando sobre coronavírus, é que o fato da pessoa fumar, ela tem mais chance de se contaminar, porque ela também vai colocar a mão na boca, que a gente sabe que ela vai ter contato com superfícies, mesa, celular, computador, qualquer lugar onde ela põe a mão, ela pode se contaminar. E se ela não lava as mãos e não passa álcool e vai fumar, ela vai eventualmente se contaminar. Doutora Irma, a senhora diria que o fumante ele precisa ter uma etiqueta própria de cuidado? Mais severa, mais rígida do que os não fumantes, certamente. Certamente. Mas eu confesso aqui, eu sou uma tabagista em abstinência há mais de 30 anos. E eu sei como é que a gente funciona quando a gente fuma. A gente não tem esse cuidado. A gente esquece. E quando tem um automatismo no fumar, né? Então, quando tu vê, tu já está com o cigarro na mão e nem te lembrou de lavar as mãos ou de passar álcool antes de pegar teu cigarro. Que interessante. Eu quero lhe fazer uma pergunta, e a doutora Silvia fique à vontade também. Eu acho que no contexto, e essa pergunta é muito própria até pelo seu depoimento. Se eu parar de fumar, em quanto tempo me livro dos seus malefícios? Ou seja, a senhora está falando de 30 anos de abstinência, né? Qual é o contexto que os estudos trazem em relação a... claro que quanto mais cedo, provavelmente os benefícios são mais rápido definidos, né? Mas quanto mais tempo, às vezes uma vida inteira, deve ser muito difícil para a pessoa parar rapidamente e imediatamente
passar a ter a vantagem de ter parado de fumar de uma forma muito objetiva, né? Em qualquer circunstância, vale a pena parar de fumar. Perfeito. Primeiro, mesmo que eu tenha 70 anos e que tenha um câncer de pulmão, ainda assim vale a pena, porque o tratamento é muito mais efetivo em quem para do que nos que não param. Então, em qualquer época, vale a pena. Em 2 horas que a pessoa para de fumar, já começa a ter benefícios. Em 2 horas, já começa a eliminar a nicotina que tem no sangue. Em um dia, já começa a recuperar o paladar, já começa a recuperar o olfato. Então, a pressão arterial e a frequência cardíaca, talvez a Silvia possa até lembrar mais isso, em pouco tempo já começa a se modificar e se beneficiar. Então, sempre vale a pena parar. E, claro, na medida em que o tempo vai passando, os benefícios vão se tornando maiores. Em cerca de 5 anos que a pessoa parou de fumar, ela já não tem quase mais nada de resquícios daquilo que ela tinha. Eu perguntaria para a doutora Silvia, neste complemento à sua resposta, né? Eu fumo, mas como comidas saudáveis e faço atividade física. Com isso, eu anulo o meu risco? É uma pergunta que a gente escuta bastante, né? Porque tudo é importante, tudo é complementar, mas infelizmente não tem nenhuma estratégia que a gente possa utilizar para contrabalancear o tabagismo, né? O cigarro, ele faz mal independentemente de todo o resto. Então, tudo é um somatório. Que bom que a pessoa come direitinho, que bom que a pessoa faz atividade física. Imagina se, além do tabagismo, ainda tivesse que lidar com sedentarismo e uma alimentação inadequada, tá? Mas o peso do tabagismo, ele é tão grande que a gente vai equiparar com grandes fatores de risco, né? Fumar equivale em termos, se a gente pudesse dar um peso nos fatores de risco, equivaleria a ter um diabetes, né, a já ter uma doença cardiovascular instalada. Tamanha é a potência do tabagismo, né, no desenvolvimento de lesões no corpo. Então, infelizmente, é melhor se cuidar, é melhor fazer atividade física e, obviamente, é muito melhor cuidar da alimentação, mas fazer isso não garante que os danos do cigarro não vão acontecer. Eu ia dizer para essa pessoa, só complementando, eu ia dizer para essa pessoa que não combina com ela fumar, né? Já que ela cuida tão bem do corpo, né? Cuida bem faz exercícios, come bem, fumar não tem nada a ver com ela, né? Então, acho que quem sabe assim aproveitar esse momento que nós estamos vivendo, que é uma chance que nós temos de repensar como nós vínhamos vivendo, né? Não só como pessoa, mas como humanidade em geral, né? Quem sabe se é um momento assim de, ok, então vou fazer tudo que tem que fazer para me cuidar bem, né? Vou aproveitar e largar esta muleta, né? Ou esta ferramenta que eu estou usando por enquanto, mas que talvez não precise mais, né? E que possa, então, ter realmente uma vida mais saudável. Tem uma pergunta interessante que eu já comecei a acessar. Nós estamos com um bom número de seguidores acompanhando a nossa live, né? Bem representativo. Eu vou fazer 2 perguntas. A Raquel Rosa da Silva, ela pergunta: como podemos auxiliar pessoas fumantes para incentivá-las a parar de fumar? E eu complemento, ou seja, como posso auxiliar um familiar para parar de fumar? Ou seja, o contexto da família. Vou fazer uma pergunta que, durante algum tempo, eu apoiei uma entidade que cuidava de pessoas dependentes químicos, né? E como voluntário. E a gente sempre falava muito da codependência. No contexto do cigarro, a família, os familiares, eles estão inseridos dentro desse contexto da codependência, ou seja, como que eles conseguem contribuir para que esta pessoa, ou motivá-los a fazer um movimento de efetivamente parar de fumar? Tem codependência, sem dúvida, né? Tanto que acontece muitas vezes de um casal que fuma, um deles resolve parar de fumar e o outro pressiona sutilmente para que aquela pessoa que parou volte a fumar. Isso existe.
Mas uma coisa que eu acho que a gente tem que entender é que quando a gente está fazendo comentários ou está querendo ajudar a pessoa a parar de fumar, tem que ter muito cuidado como é que usa as suas palavras, né? E como é que coloca isso, porque, embora seja uma manifestação do amor que a pessoa tem pelo outro, quando ela critica ou quando ela sugere que ela pare de fumar, muitas vezes a pessoa que fuma, o tabagista, ele não entende assim. Então tem que ter um jeito, tem que ter uma postura, né, amorosa, não crítica, e que é difícil, sem dúvida. Sempre que a gente está falando, né, dessas questões, seja alcoolismo, tabagismo, eu até vou incluir aqui as questões de saúde mental, ansiedade, depressão, é sempre muito difícil fazer essa abordagem, né? Mas eu acho que se a gente trabalhar um pouquinho com a nossa empatia e olhar para o outro e entender que aquilo é difícil. Se fosse fácil, a gente não estava aqui falando sobre isso, né? A gente colocava ali uma dica no Face e estava feito, né? Não, isso é assunto para a gente ficar conversando aqui, é difícil, as pessoas precisam de auxílio, e talvez o que as pessoas precisam saber é assim, eu me importo contigo, a hora que tu estiver pronto, vamos junto, eu te acompanho na consulta, ou vamos lá ligar para o Viver Bem, ou o que quer que seja, qualquer grupo, mas eu acho que mostrar que entende a dificuldade e que está ali pronto para ajudar, né? Então isso eu acho que do ponto de vista de um familiar, de um amigo, é o principal. Do ponto de vista do profissional, lembrar assim, que todo profissional de saúde, ele tem essas noções de que cada momento, cada encontro que se tem com um paciente, abordar, perguntar sobre o tabagismo é uma oportunidade. Não é para criticar, não é para fiscalizar, é realmente uma coisa tão importante que ela deve ser continuamente comentada nas consultas e toda vez dizer, olha, tem métodos para a gente abordar isso, quem sabe a gente fala sobre isso um pouquinho, né, e é uma gotinha, de gotinha em gotinha a gente vai enchendo. Doutora Silvia, a gente pode complementar a sua fala, né, e até o Alexandre Mombachi faz uma manifestação exatamente neste contexto, né? Em nível de estresse alto e questões de ansiedade, como ajudar uma pessoa a reduzir o consumo de cigarro, já que parar pelo histórico dela é difícil. Mas aí eu faço uma afirmação para que a senhora possa confirmar ou não. O apoio de um profissional da saúde, mais o apoio da família, talvez seja o primeiro caminho que essa pessoa tenha para iniciar um processo de libertação do vício pelo cigarro. Claro, uma pessoa sem apoio de profissional de saúde pode parar de fumar? É claro que ela pode, tem muita gente que consegue. A pessoa pode não ter nenhum apoio em casa e vai procurar um profissional de saúde, daí consegue, claro, mas se a gente tiver todos esses fatores trabalhando em conjunto, a gente aumenta a chance de sucesso. E a Irma vai falar muito melhor do que eu sobre isso, mas só para a gente lembrar que o sucesso não é numa tacada só, né? Às vezes tem que fazer muitas voltas para chegar lá, né? Eu sempre digo que parar de fumar é como uma escada, né? Tu pode subir alguns degraus, parar um pouco, depois subir de novo, parar outro pouco, né? Porque Mark Twain disse que parar de fumar não era chegar e colocar o cigarro pela janela, né? Tinha que descer com ele passo a passo até levar lá no lixo. Eu estou parafraseando, Mark Twain, mas na verdade é um processo que acontece na pessoa. Não é uma coisa mágica, embora algum seja, né? Aparentemente tem pessoas que chegam num determinado dia e dizem, vou parar de fumar, e param. Isso é 1% dos tabagistas. Os outros não funcionam assim. É muito baixo. A maioria das pessoas precisa tentar várias vezes, e às vezes leva muito tempo para conseguir. Porque só um pouquinho. Faltou minha. Tudo bem. Eu quero encaminhar uma. Doutora Silvia, por favor.
Uhum. Não, é que isso eu aprendi até mesmo acompanhando muito do trabalho da Irma, né? Que essa questão do sucesso é justamente isso. Cada vez que se tenta parar de fumar, e para isso existem várias estratégias em vários momentos de vida, as pessoas vão naquele processo, por mais que ao fim dele a pessoa volte a fumar, se ela voltou a fumar menos, já é alguma vantagem, ou ela descobriu que daquela estratégia, daquele jeito, não funcionou, ela vai tentar outra estratégia, essa outra estratégia vai ter maiores chances de sucesso. Então, o processo todo da busca pelo parar de fumar já é um bom caminho, né? Eu queria fazer uma pergunta sobre o momento em que talvez a doutora Irma seja uma experiência, né, que esteja pela sua experiência de ter fumado e ter parado, estar em abstinência há muito tempo. O contexto que determina que uma pessoa pare de fumar, ela obrigatoriamente substitui este momento do vício ou da dependência que ela tenha sobre cigarro, ela precisa substituir por outra atividade, porque a gente sempre ouve e se fala muito, não, eu parei de fumar, engordei, eu parei de fumar, obviamente porque a pessoa não deve ter feito nenhuma atividade física ou não deve ter intensificado, mas qual a correlação que tem parar de fumar com a necessidade dela estabelecer uma nova conexão de atividade que ocupe esse momento? É uma pergunta bem interessante e que a gente tem que se remeter à razão pela qual a pessoa parou de fumar. Eu fui falar e... Fique tranquilo. Eu posso falar um pouquinho só sobre essa questão? Eu vou pegar uma água. Claro, vai lá. Eu vou falando um pouquinho sobre o ganho de peso, tá? É bem comum que as pessoas, quando elas parem de fumar, como existe a questão do hábito, é uma questão oral, é uma questão, às vezes, até de compulsão, que exista alguma troca aí, e às vezes acaba que consome um pouquinho mais, ou de um doce, ou de algum lanchinho, enfim, essas questões, assim, podem sim levar a algum ganho de peso, tá? Mas os estudos mostram que é um ganho de peso que ele não é tão significativo, ele acontece mais no início, e se a gente for analisar um pouquinho mais adiante, nem tão adiante, tá? Uma questão de 1 ano, 2 anos ali na frente, a gente vê que essas pessoas, elas voltam para sua curva, e outras questões, por exemplo, que tem muita preocupação do ganho de peso com o desenvolvimento de diabetes, o ex-tabagista, a partir do momento que ele para de fumar, ele diminui o risco de diabetes, ele não aumenta, né? Então, ficar com medo de ganhar peso porque vai parar de fumar, tem que pensar que, assim, pode acontecer um pequeno ganho de peso, mas ele provavelmente não é significativo. E, por outro lado, inclusive, se fizer em conjunto um acompanhamento com um nutricionista e sempre olhando para a questão de saúde mental, porque se a gente pensa que a pessoa aumentou o consumo, isso é uma questão de relação com a alimentação, né? Se tiver acompanhamento com um nutricionista, isso pode nem acontecer, né? A questão do peso é uma preocupação muito grande, inclusive, especialmente até, né, para as mulheres. Mas se a gente, como tu disseste, se a gente acompanha a curva em cerca de 1 ano, esse peso está já equilibrado. Muitas pessoas começam a fazer isso que tu comentasse, né, de se recompensar. Já que eu parei de fumar, agora eu vou comer chocolate. Já que eu parei de fumar, eu vou comer sorvete. Bom, aí não tem quem não engorde, né? Mas a gente orienta as pessoas de que esse desejo também vai ficar menos evidente com o passar do tempo. Eu comecei falando sobre as razões pelas quais as pessoas param de fumar, porque a gente sempre começa, e isso talvez seja uma dica que a gente pode dar para quem já está pensando nessa possibilidade, né? Que a pessoa faça uma balança decisória, isso é, que ela coloque de um lado as suas razões para fumar, por que ela quer, por que ela fuma, em que momento o cigarro é importante, quais as razões pelas quais ela fuma. E em outro bloco, ou em outro lado da balança,
quais são as boas razões para ela parar de fumar. E aí se incluem a saúde, se incluem o bem-estar a longo prazo, se inclui o cheiro, que é uma coisa muito desagradável, se inclui nas mulheres as rugas, né? Então, fora todas as doenças, óbvio, né? Mas eu estou falando de coisas mais pessoais, assim. Tem as pessoas que dizem assim, a questão financeira, né? Hoje mesmo eu atendi uma moça que tinha parado de fumar e voltou. Então, já voltou aqui para reiniciar o tratamento, para começar de novo o processo de parar. E ela ficou surpresa, porque durante muito tempo ela não estava comprando cigarro, e agora comprou, disse, meu Deus, como subiu o cigarro, porque é um custo que a pessoa nunca se dá conta, pode não se dar conta, mas se tu for botar no lápis o quanto custa fumar, é muito caro, né? E é um dinheiro que tu queima, não só queima, como te prejudica, né? Então, deve ter outras boas razões para fazer. Então, uma das coisas que a pessoa pode fazer é se dar de presente com esse dinheiro que ela gastava em cigarro, com outras coisas que ela gosta. Estou olhando atrás do teu panorama aí de bolas, né? Bom, quem sabe eu vou conseguir... Esporte, né? Quem sabe eu vou conseguir praticar um esporte com mais prazer, com mais energia. Quem sabe eu posso comprar coisas que eu gostaria de ter, né? Então, eu posso realmente trocar isso. Eu tenho uma pergunta... Desculpa, não, no nível individual tem outras contas que não entram também, né? O ficar doente gasta com remédio, o ficar doente perde em produtividade, né? Então, não estou nem falando do custo para um governo, do custo para uma operadora. Sim, até anotei aqui o custo para o governo. Tem um benefício enorme, né? O custo para o governo, só deixa eu te comentar, já que ela entrou nesse do custo, tá? 57 bilhões custa por ano para o Brasil. 57 bilhões. Bilhões. E se arrecada de impostos do cigarro, 13 bilhões. Não fecha, né? Essa conta aí não fecha. Imagina. Tem uma pergunta que está dentro do contexto até que a doutora Irma, acho que discorreu muito sobre a questão do parar, o momento de parar, né? A Kelly Garinha, ela faz a seguinte pergunta. Champix é uma boa opção, fumante há 20 anos, várias tentativas de paradas. Aqui durou mais, foi 5 meses. Agora fumo mentolado, depois da última vez que parei, há 1 ano e meio. Mas a ansiedade faz engordar muito. Ou seja, a gente trouxe já a questão da obesidade, da ansiedade. Eu não sei se tem uma relação, a opção de mudança de cigarro ou... a doutora Irma pode falar, talvez, tecnicamente sobre isso. Não, eu posso falar até como tabagista em abstinência. Essas tentativas todas, o tabagista faz. Eu fiz. Não fumo mais essa marca, só fumo a outra. Agora eu só fumo mentolado, agora eu só fumo de noite, agora eu só fumo no fim de semana. Nada disso funciona. A única relação possível do tabagista com o cigarro é nenhuma. Não pode ter relação. Agora, se funciona a medicação, isso já é um assunto um pouco mais, vamos dizer assim, individualizado, né? Porque a gente conhece o Champix, conhece outros medicamentos, mas não dá para dizer se funciona ou não sem entender o contexto da pessoa, sem entender o que se passou com ela, né? Mas é importante ter trazido esse assunto das medicações, né? Porque algumas pessoas têm a ideia que vai bastar tomar um remédio, a pessoa vai de fumar, tá? O remédio ele pode ajudar e tem várias opções, e isso é feito em consulta médica, essa análise, porque tem riscos, tem benefícios, tem indicações, tem contraindicações, né? Mas existe um arsenal medicamentoso para ajudar, mas lembrando que isso é uma partezinha do tratamento da cessação do tabagismo. Exatamente. As pessoas que mais alcançam êxito na tarefa de parar de fumar são aquelas que fazem um acompanhamento que é baseado na terapia cognitivo-comportamental, que é isso que a gente faz no grupo Viver Bem Sem Cigarro, e, eventualmente, o uso de medicação.
Então, o êxito está ligado às duas coisas, mas só tomar o remédio muitas vezes não funciona. Porque, como eu disse, é um processo, precisa ter mudanças internas, precisa ter uma mudança verdadeiramente dentro da pessoa, precisa ter um desejo de mudança. E isso a gente tem que, vamos dizer assim, trabalhar para a pessoa chegar lá, né? Tem uma pergunta da doutora Ancila Pierre Dornat, que é uma pediatra. Interessante a pergunta, e depois eu vou fazer uma outra... Tabagismo é uma doença pediátrica. Pois é, ela pergunta o seguinte: como ajudar com sintomas da abstinência? Acredito que isto é uma barreira que dificulta abandonar o tabagismo. Sou pediatra e acompanho a dificuldade dos familiares abandonarem o tabagismo e mesmo não fumarem dentro de casa e próximo dos filhos, que acabam sendo fumantes passivos. Exatamente. Nesse contexto, doutora Irma e doutora Silvia, como se resolve isso, né? E aí eu complemento para... se diz muito, em 2009, a Unimed Porto Alegre fez uma grande campanha no Dia Mundial Sem Tabaco, 2009, né? Foi uma campanha em redes sociais em que a gente simulava uma oferta de cigarro para as pessoas, e as pessoas, na maioria das vezes, elas aceitavam, os fumantes prioritariamente. Foi feito no centro de Porto Alegre. E naquela oportunidade nós falamos com alguns especialistas, psiquiatras especialmente, sobre o contexto de uma publicidade, como que a publicidade poderia ajudar as pessoas a mudarem os seus hábitos, né, e pararem de fumar. E esse psiquiatra trouxe uma observação muito importante, que qualquer movimento de prevenção, obviamente que a gente deve perseguir esse olhar da prevenção com todas as pessoas que fumam, mas que os pais sempre deveriam estabelecer essa conexão com os seus filhos desde pequenininho, né? Ou seja, que a mudança de comportamento ela aconteceria ainda com eles muito jovens e que passariam pela adolescência. Estou trazendo um pano de fundo para abordar a questão do jovem, né? Que esse é um grande problema que a gente tem e que se tornarão os fumantes do futuro. Uhum. Eu acho que tem várias partes. Várias partes. Vamos começar que nem que nem o Jack Destripador, né, por pedaço. Perfeito. Então, o primeiro pedaço, né, seria essa questão que ela colocou de como é que a gente ajuda a pessoa a não sofrer tanto com a abstinência do cigarro. Vai ter sofrimento, ponto. Tá? A abstinência é um processo difícil, mas ela é mais fácil se, primeiro, a pessoa já diminuiu o seu consumo de cigarro. Então, se é uma pessoa que vinha fumando 20 cigarros, se ela conseguir diminuir para 10 e aí parar, ela vai ter menos sintomas de abstinência. Segundo, se ela sabe o que ela vai ter, quais são os sinais e sintomas da abstinência, então ela está... que nem se eu tivesse um monstro atrás da porta. Se eu sei que tipo de monstro é esse, e se ele lança fogo pela boca, ou se ele tem garras ou como é que ele é, eu posso me defender desse monstro melhor. Então, se eu conheço o que vai acontecer comigo, eu posso ficar um pouco mais tranquila e entender o que está se passando. E a outra coisa que a gente tem que saber é que a abstinência é uma coisa que vai durar 3, 4 dias e que depois ela vai começar a diminuir. E em 10 dias a pessoa não tem mais nada. Não tem mais nada de abstinência. Depois ela vai ficar com uma memória, com um desejo, mas não é mais abstinência. Então, essas coisas que a gente pode ajudar os pais nesse sentido, né? As pessoas que querem parar de fumar, é isso, é primeiro tentar uma diminuição e conhecer o que vai acontecer na abstinência. Fora isso, existem medicamentos, que nem a Silvia estava falando antes, que podem ajudar a abstinência a ser um pouco mais fácil. Inclusive, a reposição de nicotina, que não deve ser usada se a pessoa não para de fumar, porque muitas pessoas resolvem que vão parar de fumar e vão ali na farmácia, compram adesivo de nicotina, colocam, e às vezes colocam nos lugares mais absurdos, na coxa, na barriga,
que não tem efeito, porque aí vai passar por dentro do fígado, vai metabolizar e não vai chegar quase nada no cérebro. Então, não adianta assim. Ou seja, não abandone em nenhuma hipótese a orientação do seu médico. Exatamente. E aí, ainda por cima, se ela estiver usando adesivo e fumar, ela pode ter uma overdose de nicotina, que pode ser bem, bem grave e bem desagradável. Então, acho que essa é uma primeira parte do que ela falou. Mas a outra parte, eu acho que, assim, uma coisa que a gente tem que considerar é que as pessoas que não fumam, elas devem ser assertivas. Assertividade é tu ter o teu direito assegurado. E o meu direito é de respirar um ar puro. Então, se eu tenho uma pessoa que fuma perto de mim, eu vou dizer para essa pessoa, olha, eu respeito que tu queira fumar, mas eu não quero que tu fume ao meu lado. Eu não quero que tu fume perto das crianças. Que tu vá fumar lá na esquina, na rua, onde for, mas não aqui. Né? Perfeito. O que tu ia falar, Silvia? Desculpa, eu te... Não, só estou escutando neste momento. Eu tenho uma outra pergunta que veio e que está dentro do contexto até do Covid, né, do tema do Covid. A Vitória Correia, ela faz um relato. Ela faz uma pergunta. Existe algum malefício em parar abruptamente o uso do cigarro? Minha avó tem 87 anos e fumava diariamente desde os 20 anos. Com a vinda da pandemia, decidimos parar de comprar cigarro para ela. A parada abrupta e a abstinência podem ser perigosos neste contexto de uma senhora de 87 anos? O perigo é ela ficar bem. Ela vai sofrer as consequências da abstinência, que inclui dor de cabeça, inclui sonolência, inclui agitação, inclui insônia, inclui várias coisas, mas é temporário. E depois ela vai ficar... Não, e só vou lembrar, assim, que são dois efeitos que podem acontecer logo que a pessoa para de fumar e que talvez alguém encare isso como sendo um malefício, mas é algo totalmente benigno e transitório, que pode acontecer aumento da tosse, né, logo que a pessoa para de fumar, e pode dar também algumas aftas na boca. A gente não sabe muito bem por quê, mas isso vai passar. O aumento da tosse é porque uma das coisas que o cigarro faz é inibir os cílios, né, do pulmão, que fazem um movimento de trazer de dentro do pulmão para fora as substâncias ou as coisas que a gente inspira, né, junto com o ar, a sujeira, vamos dizer assim, do ar que a gente respira. Então, quando a gente para de fumar, por isso que as pessoas que fumam, tossem de manhã, né? Que elas acordam de manhã e tossem. Aí elas fumam um cigarro e param de tossir. Por quê? Porque elas, nesse momento, inibiram os seus cílios e aí inibiram a tosse. Então, uma das coisas que pode acontecer realmente nessa senhora é ela ter tosse, né? Se ela doutora Emily e doutora Silvia, uma pergunta interessante. Fumar aleatoriamente, quais são os riscos? Como aleatoriamente? Ou eventualmente, eu acho, né? Fumar eventualmente. Quais são os riscos? Não com uma consistência diária, digamos, vai numa... fui numa festinha, fumei. O risco é se tornar dependente. O risco é se tornar dependente. E vai acontecer. Pode levar mais tempo, mas vai acontecer. Eu acho que essa pergunta tem uma relação direta com uma outra, que é a Cláudia Bushman que faz, que é uma questão de convivência social, né? A sociedade impõe, muitas vezes, uma condição e as pessoas se submetem a ela. Eu acho que essa é uma discussão interessante. Sendo um fumante passivo, como devo proceder com o meu grupo de amigos? Deixa eu, então, falar a questão ali do fumar um pouquinho, né? Só assim, a gente tem que pensar que as coisas são uma escala que vai progressivamente aumentando. É óbvio que quanto mais se fuma, mais chance tem de ter malefício. Mas a gente tem, sim, estudos mostrando malefício com quem fuma, o que seria uma média de 1 cigarro por dia, por exemplo. Eu vou numa festinha, fumo 5, depois passo o resto da semana sem fumar. Né? Mas dali, fazendo a média da 1 por dia, já tem mais risco de envolver algumas questões relacionadas ao tabaco do que quem não fuma nenhum. Então, o ideal é não fumar nada, além do que disso
né, começar a ser, tu é um gatilho, daqui a pouco começa a consumir mais, em algum momento, né, de maior ansiedade. Começa a fumar assim, né? Ninguém começa a fumar 20 cigarros por dia. Todo mundo começa a fumar assim, fuma um dia, pede um cigarro para alguém, encontra alguém que está fumando, não compra cigarro, só fuma se me dão, até que um dia compra, aí fica lá uma semana, a carteira de cigarro guardada, daí no fim de semana fuma, daí na outra semana, quinta-feira já começa, depois na outra semana começa a quarta, é assim. Ninguém começa assim. Todas as histórias, né? Ninguém vai para frente do espelho e diz assim, a partir de amanhã eu vou me tornar uma fumante. Claro que não. É uma coisa insidiosa, vai indo até chegar, né? Então, mesmo, tem pessoas que realmente têm esse poder, tá? E eu invejo essas pessoas, pessoas que são assim, vão a um casamento e no casamento fumam, depois ficam 3 meses sem fumar. Eu não sou essa pessoa. E quem já fumou diariamente, seja pelo tempo que for, não é esta pessoa também. Existem alguns pouquíssimos privilegiados que eventualmente podem fazer uso recreativo de cigarro, mas é muito raro, muito raro. Eu não arriscaria ser essa pessoa. Eu não posso. Eu sei que não posso. Perfeito. Então, eu quero trazer uma pergunta no contexto, efetivamente, do Covid, né? A gente já abordou muito as complicações. A pergunta é, quem fuma, ela pode ter manifestações diferentes de Covid neste contexto da contaminação, ou seja, o fumante, ele pode ter alguma manifestação diferente? Pode. Tá. Isso não é só pelo cigarro em si, tá? Mas principalmente pelas consequências do cigarro naquele indivíduo, né? Então, se for uma pessoa que já tem um quadro de enfisema ou de bronquite crônica e que já tem algum sintoma respiratório, essas pessoas já costumam ter um pouquinho de falta de ar, elas já costumam ter um pouquinho de tosse com secreção. Então, pode ser que ao contrair Covid, essa pessoa tenha sintomas e não doloridos, por exemplo, e vá procurar atendimento mais tardiamente. Pode acontecer também de essas pessoas, no desenvolvimento dessas doenças, elas podem começar a ficar como se fossem um pouco tolerantes à falta de oxigênio, né? As pessoas que não fumam, cai um pouquinho o oxigênio ali dentro do pulmão, a pessoa já sente falta de ar. O tabagista, dependendo do estado do seu pulmão, pode ser que ele tolere, ele não vai sentir uma diferença muito grande, né? E também pode contribuir para que, ao procurar o atendimento médico, essa pessoa já esteja com um quadro um pouquinho mais avançado, né? Então, tem que ficar vigiando, né? Isso não é uma questão que vai acontecer, não quer dizer que quem fuma vai pegar mais Covid ou que vai necessariamente evoluir para um quadro grave, mas tem que ter cuidados e qualquer modificação, começou a tossir mais, o escarro mudou, antes era uma coisa clarinha, agora está vindo um pouco mais espesso, está mais purulento, enfim, qualquer mudança mais sutil já tem que providenciar, vai falar com seu médico assistente, vai procurar atendimento, vai fazer isso tudo, né, sem nenhum, não é uma emergência, mas tem que estar bem orientado quanto a isso. E é óbvio que se a pessoa já tem ou doença pulmonar ou doença cardíaca, por causa do cigarro e outros fatores, ao adquirir o Covid, pode sim ter chance maior de ter uma complicação, né? Então, essa relação ainda... E Covid e tabagismo não é uma coisa tão direta, mas vai depender desses outros fatores que estão junto. Os tabagistas, em geral, têm mais doença cardíaca, têm mais hipertensão, mais diabetes, que também são fatores de risco para ter uma maior gravidade se contaminarem pelo Covid, né? Isso. Sim. Tem uma outra pergunta na relação entre parar e voltar, né? Voltei a fumar...
ou aumentei o número de cigarros que fumo por dia. O que faço numa situação como essa? Marca a data para parar. Marca uma data para parar, já fala, ok, voltei, estou chateada com isso, não queria ter voltado, vamos nos organizar, conversa contigo mesmo. Que dia que eu vou parar? Vou parar então tal dia. Já marca uma data e começa a fazer todo o processo, que talvez essa pessoa já tenha passado nas outras vezes, de fazer essa lista mental, se não fez por escrito, a lista das razões pelas quais ela quer parar, a lista das razões os benefícios que ela vai ter, se lembrar dos benefícios que ela teve quando parou de fumar, para se mobilizar para parar nessa data que ela decidiu. Doutora, eu acho que é importante não aproveitar o momento para meter o pé na jaca. Não, né? não. Sim. Tudo bem, aconteceu um deslize, recaiu, não tem problema, só não vai metendo o pé na jaca, tenta voltar. Exatamente. O quanto voltar, melhor. O quanto Nesse melhor. contexto, doutoras Silvia e doutora Irma, o Denis Dib faz uma pergunta interessante. Meu amigo Denis. Isso. O fumante, ele é considerado grupo de risco maior para o Covid? Sim. Por essas coisas que eu te falei, né? Primeiro porque ele tem um pulmão que eventualmente já está comprometido, uma imunidade mais baixa, porque ele vai colocar mais a mão na boca, então ele pode se contaminar mais, porque ele vai tocar mais o rosto dele, então o Covid, ele tem mais chance mesmo. E em tendo o Covid, infelizmente, tem mais chance de evoluir para a gravidade, até por essas coisas que a Silvia comentou, que a pessoa pode nem se dar conta que está doente, né? E tem mais chance de ter complicações mais sérias. Até se eu puder aprofundar um pouquinho esse tema. Eu não quis falar tudo, porque eu sei que a Silvia tem assunto aí. Assim, só para a gente mais ou menos entender, tá? O Covid é novidade para todo mundo. Então, assim, surgem os primeiros dados que são entrevistas, são dados epidemiológicos, a gente compila tudo e analisa. Depois que começam a surgir alguns sinais, as pesquisas vão sendo um pouquinho mais aprofundadas. Então, só para a gente entender que, em relação direta, tabagismo e Covid, a gente ainda tem uma dúvida. Não tem dúvida da relação entre gravidade de Covid e as doenças relacionadas ao tabagismo, tá? Doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, enfisema, bronquite, doença cardiovascular, insuficiência cardíaca, todas essas doenças que são relacionadas ao tabagismo, a gente já sabe que elas têm uma relação muito importante com o risco de desenvolvimento de quadros graves de Covid. A pessoa que é só tabagista e não tem nenhuma outra doença, ela, só pelo tabagismo, ela tem maior chance de desenvolver quadros graves de Covid? A lógica diz que sim. Mas a gente ainda não tem uma quantidade enorme de estudos, porque alguns têm qualidades muito distintas, qualidade de questionário e tal. Alguns puxaram para um lado, outros puxaram para outro, que acabou gerando que, quando a gente junta todos esses dados, a gente ainda está um pouquinho em cima do muro, para dizer, né? Mas sabendo como o tabagismo funciona em outras doenças, a gente consegue inferir que sim, tem prejuízo na resposta imunológica, tem prejuízo na função pulmonar, né? Então, isso tudo faz sentido dizer. Mas, ser novo, por ser algo extremamente complexo e tem ainda aí envolvido questões de receptores, como é que a nicotina poderia atuar nos receptores, que é onde o corona gruda lá e tal. Então, quanto a isso, a gente ainda não tem números robustos para dizer que o tabagismo diretamente pode ocasionar quadros graves de Covid. Tem uma pergunta sobre... A pergunta vem da Cris, e a pergunta gostaria de entender melhor sobre o cigarro eletrônico. Ele realmente é mais prejudicial que o cigarro comum? Interessante a pergunta. A Organização Mundial de Saúde, quando estava pensando em trabalhar com adolescentes, ela ia focar especialmente nos cigarros eletrônicos e
nos narguilés, né? No narguiles, que as pessoas jovens estão querendo usar mais, né? O cigarro eletrônico, se as pessoas prestarem atenção, quem está por trás disso são as companhias de cigarro. Quem são os maiores produtores dos cigarros eletrônicos são as companhias de cigarro. Então, só aí já me mostra que algo não está muito adequado, né? E a segunda questão é que o cigarro eletrônico, ele aparentemente não causa tanto problema, porque coloca água, não sei o quê, mas a gente está vendo hoje em dia que eles não permanecem fumando só cigarro eletrônico, eles acabam voltando para o cigarro comum, e já aconteceu, né, especialmente nos Estados Unidos, vários casos de mortes, né, por uso de cigarro eletrônico com algumas substâncias que a gente não sabe bem quais eram. E o narguilé, que é uma coisa de uso coletivo, né? Então as pessoas passam o narguilé um para o outro e vão se contaminando também, né? Então, um narguilé desses pode ter potencial como 40 cigarros. Então é muito tóxico e muito ruim. Não sei se a Silvia queria acrescentar alguma coisa. Quanto aos cigarros eletrônicos, o meu comentário é isso, é que a criatividade da indústria é enorme. Acho que o cigarro convencional esgotou todas as possibilidades de marketing e status e conseguiram criar outra coisa que voltou com uma carinha de que é mais bacana, que não mais moderno. Sabe que tem uns pequenininhos assim que parece um pendrive, então isso conecta com a juventude, né? Eu sou trimoderno, olha aqui o meu pendrivezinho, o pendrive é o cigarro. Que é isso que a Organização Mundial de Saúde está preocupada, né? Nessas novas formas. Diga. Não, e dizendo que tem relatos de doenças pulmonares agudas relacionadas ao uso desses dispositivos e que ainda não estão bem compreendidas o que está acontecendo, mas com certeza não é inócuo, né? Não. Sim. Nós estamos chegando ao final, né? Já passamos quase uma hora. Eu vou fazer uma última manifestação aqui. Por vir de uma professora, eu acho que se justifica e é interessante o efeito do contexto do cigarro na vida das pessoas, das crianças, das famílias, né? A professora Rosa Marques, ela relata o seguinte: sou professora e teve uma festinha do Dia das Mães que cada criança ganhou um coração de feltro enorme e eu tinha uma aluninha que era muito preocupada com a saúde da mãe, que era asmática e fumante. E que essa menina se negou a pegar o coração a ela mesma, porque ela confeccionou um cigarro gigante numa cartolina e segurou na hora de homenagem. Aquilo criou um impacto tão grande na escola que começou uma campanha contra o tabagismo. Muitas mães deixaram de fumar, mas a dela não. Isso mostra que a pessoa que tem que querer. Então, ela traz esse complemento. Então, é interessante o efeito. E também porque eu acho que é importante, Gerson, as pessoas saberem que parar de fumar é uma coisa muito difícil mesmo. Pode ser comparado com outras drogas, até com heroína, para ter uma ideia do potencial. Até porque tem uma aceitação, não mais tão grande, né? Porque as pessoas já fazem assim perto de quem fuma, né? Mas tem uma aceitação ainda social. E também não tem assim essa pecha, né, de gastar todo o dinheiro em cigarro, perder o emprego por causa do cigarro, faltar ao trabalho por causa do cigarro. Então, ainda tem uma aceitação, mas é muito difícil parar de fumar, sem dúvida. Perfeito. Bom, são 19h30, nós já estamos com uma hora de conversa, né? Este conteúdo ele vai ficar disponível na página da Unimed, para que quem não assistiu possa acompanhar. Vários elogios às nossas especialistas aqui, a doutora Irma, a doutora Silvia, as pessoas efetivamente mandando um agradecimento pelas informações importantes, de conhecimento. E eu eu tentei compor quase todas as perguntas que chegaram e encaminhar para que as senhoras pudessem responder, e todas foram respondidas de uma forma muito tranquila e importante para o esclarecimento de todos. Eu queria passar para uma fala final, tanto da doutora Irma e depois da doutora Silvia, sobre este contexto e a importância de nós
cada vez mais termos iniciativas como essas de esclarecimento à sociedade, né, de temas que são tão relevantes e importantes para a qualidade de vida das pessoas. Uhum. Eu queria dizer que as pessoas podem pensar que esse é um mau momento para parar de fumar. Eu acho que esse é um bom momento para parar de fumar. É um momento em que a gente está vivendo uma situação nova e que, portanto, nós podemos nos renovar, né? Então, acho que quem é fumante pode começar fazendo pequenos movimentos em relação a isso. É esse movimento que eu comentei, de tentar pensar as razões pela qual a pessoa fuma, as razões pelas quais ela quer parar de fumar. Uma outra coisa é tentar fazer uma dissociação do automatismo, e para isso deixar o cigarro bem longe, para que cada vez que a pessoa queira fumar, ela tenha que pensar, sim, eu quero fumar, sim, eu posso esperar mais um pouco, não, eu tenho que fumar agora, né? Então pode distanciar-se do cigarro e planejar uma data para parar de fumar, e se não conseguir parar sozinho, buscar ajuda. A gente tem vários... os postos de saúde trabalham com tabagismo, fazem grupos de tabagismo, a maioria dos colegas médicos já tem bastante noção, e a Unimed oferece também, conforme a Silvia vai comentar agora para vocês. Muito obrigada por terem participado, e fico à disposição. Obrigado, doutora Irma. Doutora Silvia? Então, eu vou nesse embalo da Irma. Acho que a gente nunca falou tanto de doença, né? É Covid, é doença, mas ao mesmo tempo a gente tem falado o tempo todo sobre se proteger e se cuidar, né? Então, se proteger e se cuidar não é só usar uma máscara, não é só lavar a mão, acho que é um momento ímpar para a gente pensar no autocuidado, e isso passa por melhorar os nossos hábitos, aumentar a prática de atividade física. Se não faz nada, começa a fazer qualquer coisa. Se a gente não está comendo muito legal, começa a perceber o que dá para mudar. E na questão do cigarro é a mesma coisa, é a gente procurar se cuidar. Isso é um carinho que a gente faz para a gente, isso é um carinho que a gente faz para as pessoas que estão ao nosso lado. A gente compreende a dificuldade que é, e é por isso mesmo que a Unimed desde muito tempo se propõe a ajudar as pessoas nisso, sejam clientes ou não. Então, o Viver Bem Sem Cigarro é um programa de apoio para a cessação do tabagismo. Ele está aberto para todo mundo, pode ir lá acessar o blog, é o blog do Viver Bem, da Unimed Porto Alegre, ou então pode ligar no 4004-2040, todo mundo é bem-vindo. Se ainda não está com muita certeza, liga, faz contato, conversa com a nossa equipe, né? Daqui a pouco marca, quando a gente tiver alguma atividade, vai participar, e assim por diante. A gente quer realmente que as pessoas pensem sobre isso, tomem uma atitude, façam esse primeiro passo, e a gente está aqui para ajudar. Eu só queria dizer que eu costumo dizer para os pacientes que, se eles não querem parar de fumar, que eles procurem a mim, que eu ajudo a querer. A gente tem que ensinar a pessoa a querer. Mas, que bom, eu estou muito feliz com essa primeira live, né, dentro do Viver Bem, para falarmos exatamente sobre um tema tão importante, num contexto tão complexo, que é esse contexto mundial do Covid. Tenho certeza que tanto a doutora Irma como a doutora Silvia fizeram contribuições maravilhosas para todos os nossos clientes, a sociedade de uma forma geral. As pessoas podem acessar o site da Unimed Porto Alegre, www.unimedpoa.com.br, e pelo site acessar o blog do Viver Bem ou acessar a página do Viver Bem. Lá nós temos vários programas, especialmente esse do tabagismo, e como a doutora Silvia comentou, né, a importância, nós temos vários programas que estão abertos para a sociedade e para os nossos clientes, e que as pessoas possam buscar informação lá no 4004-2040. Então eu só tenho a agradecer tanto a doutora Silvia como a doutora Irma
a todas as pessoas que nos acompanharam neste período de 1h06 aproximadamente, e desejar uma boa semana e que a gente tenha aí uma semana bem produtiva para todos nós, com muita qualidade de vida e muito cuidado. E não esqueça, né, lave as mãos, faça a sua higiene, porque a gente precisa efetivamente fazer uma prevenção neste momento de pandemia. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigada, pessoal. Boa noite.